Rolê Game Podcast, o primeiro de 2022, né? Faz tanto tempo que nós não marcamos, gravamos um, mas hoje nós estamos retomando e retomando com o tema já do mês de abril, né? O Dia da Mulher, e hoje nós vamos falar sobre a mulher e a teologia. Quem estará me ajudando aí como host de hoje será o nosso maravilhoso e conhecido Pedro Rubens. Qual o seu alô, Pedro? E aí, Daniel, vocês não sabem o prazer que a gente está de volta. Tô quase parafraseando a Gleice, ex-BBD, que tá fazendo episódio, mas realmente é porque fico muito feliz em estar gravando novamente para o Prolog Game. E já dá para perceber que é um assunto que a gente precisa realmente tratar, porque Daniel veio dizer que era o tema, o assunto de abril, Dia da Mulher, que na verdade o Dia da Mulher foi em março, né? Então já dá para perceber que é um tema que realmente precisa se tratar. É verdade. Acho que na verdade se chama cansaço. Mas tá tudo certo. E como nossas duas convidadas de hoje para falarmos do tema sobre mulher, não seria eu e Rubinho que íamos falar sobre mulheres, né? Ficaria um pouco estranho. Mas os nossos convidados de hoje será então nossa querida Dora Oliveira. Se apresenta, Dora. Olá, gente. Bom, difícil me apresentar de uma apresentação dessa do Daniel, né? Porque, assim, várias coisas erradas de uma apresentação só, mas tudo bem. Estou muito, muito contente, muito feliz de estar aqui falando um pouco com vocês, nesse bate-papo. Sou de Campina Grande, atualmente moro em João Pessoa, sou da Igreja Congregacional do Bessa. Eu acho que é isso. O que mais eu posso falar sobre mim? É basicamente isso mesmo. Durante o podcast vai descobrir mais coisas. Bora. E também hoje nós teremos a nossa Tamires Fontes, né? A ADM ali da página Reformando Mulheres, né? Se apresente para nós, Tamires. Ai, Thiago, eu estou muito feliz de poder participar desse podcast. Atualmente eu trabalho com mentorias e moro no interior do estado, e falar com propriedade sobre esse tema para mim é uma honra muito grande. Agradeço muito a esse podcast. Muito, muito obrigada. Uma felicidade estar com vocês. E hoje, como foi dito, pessoal, e já corrigindo, Dia da Mulher, aí em março, né? Nós vamos então hoje falar um pouco sobre a mulher e a teologia. E não será com uma forma muito comum. Normalmente, quando nós vamos falar sobre esse tema, nós falamos da mulher, a feminilidade e essas coisas, mas hoje queríamos falar sobre outros pontos, tratar sobre outras temáticas, e a Dora e a Tamiri estarão nos auxiliando nesse bate-papo aí sobre isso, né? E a primeira coisa que nós queremos então falar com elas seria como é que foi esse primeiro contato aí com a teologia, né? Um breve relato da experiência de vocês com o contato com o conteúdo teológico. Como é que se deu isso? O meu primeiro contato com a teologia foi em 2008 e o primeiro que me incentivou a estudar muito foi o pastor Paulo Júnior, da Aliança do Calvário. Na época, os vídeos dele eram um pouco escassos na internet. E eu comecei a conhecer, né, o David Wilkerson, e comecei a me aprofundar mais sobre uma teologia mais densa, né, mais robusta. Então eu sempre gostei muito de teologia pesada. Digo, no contexto pesado, não sou daquela raça que fica só em feminilidade, só estudando as mulheres, sabe? Então o meu contato com a teologia foi um contato bem profundo. Então eu comecei com autores extremamente, assim, altos, né? Com teologia, com enciclopédias, com muitas coisas. Então, o meu primeiro contato, eu posso dizer que foi através do pastor Paulo Júnior. Ele me inspirou. Então, meu primeiro contato com a teologia, na verdade, eu cresci na IPB, né? E aí, nos meus 17, 18 anos, começamos um grupo de jovens a fazer estudos semanais. Eu comecei a escrever textos, escrever algumas coisas. E daí meio que enveredei por esse caminho de escrever. Mas eu entendo que mulher ela pode escrever sobre outras coisas, né? Por que não? Cuidado para não parecer um pouco feminista aqui, porque eu não sou nada. Mas fiquei com um pouco de medo agora de parecer isso. Mas é isso. Então meio que através do grupo de jovens da época, comecei a escrever e estudar mais sobre teologia também. E é isso.
Como teria sido para vocês duas essa questão do surgimento, por esse amor, né? O que motivou? A gente sabe que algo encanta e a gente acaba fazendo pelo encanto. Qual foi o motivo desse encanto para vocês? Então, como eu falei, né? Eu acho que temos muitos exemplos de mulheres que falam sobre teologia, que escrevem sobre teologia, porém poucas, de fato, escrevem sobre tudo a não ser sobre como uma mulher deve se portar, como uma mulher deve ser. Concordo. Então, né, poucas mulheres escrevem sobre isso. Então, meio que entender que você falar sobre teologia, isso envolve muito tudo, eu acho que isso meio que chama muita atenção. E, acima de tudo, também você conhecer mais sobre o próprio Deus, né? Você escrever, você entender, você ler, você buscar mais, não para dizer que sabe, não para escrever, mas porque você vê uma necessidade, você sabe que precisa daquilo, você sabe que necessita daquilo. Então, a partir desse momento, você busca mais, você estuda mais sobre isso. Eu acho que você tem que, enfim, de alguma forma, buscar interesse, não para você mostrar que sabe, para você dizer que conhece, mas porque você precisa daquilo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E o meu contato, na verdade, o meu contato com a teologia foi mais algo de curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. E quando eu assistia os vídeos de Paulo Júnior, ele mostrava um Deus que para mim era desconhecido. Eu vim de um meio, né, pentecostal. Então, existe a teologia rasa. Então, ele começou a instigar para que eu conhecesse esse Deus que ele falava. Então, eu comecei a pesquisar. Então, a contrapartida para que eu me aprofundasse na teologia que trata Deus de uma forma com mais propriedade foi a curiosidade. Então, quando eu comecei a estudar, que eu já era amante dos estudos, então eu comecei a me aprofundar nessa teologia. Porque, na verdade, se a gente perceber, a gente vai ver que todo ser humano ele possui uma teologia errônea, né? E uma teologia que para a gente que é cristão é algo mais concreto, é algo mais verídico, né? Mais claro, que é uma coisa que não teologia que tem hoje, é uma coisa mais rasa, água com açúcar, né? Então eu me aprofundei mais através da curiosidade que eu falei. Eu queria só destacar uma coisa, porque é interessante quando Tamires fala que ela se aprofundou pela curiosidade e Dora pela necessidade de ver pessoas escrevendo, porque basicamente uma coisa leva a outra. Se a gente for meio que trilhar eu sei que a vida não é linear, né? A história não é linear, mas se a gente fosse criar um arco linearizado sobre como poderia ser essa metodologia, seria a partir da curiosidade de Tamires, pessoas como Dora viram a necessidade de mulheres escrevendo sobre a feminilidade bíblica. E aí a gente entende que são duas realidades, que são duas pessoas diferentes, com duas realidades diferentes, mas que terminam desembocando em uma realidade só. Porque talvez tenham mulheres que escutem esse podcast e estejam como Tamires, curiosas por um conteúdo assim, mas que quando forem procurar vão se deparar com uma realidade tipo a de Dora, de olhar e dizer, não, a gente talvez não tenha tantas mulheres escrevendo sobre esse tema. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. Porque hoje em dia é o que eu vejo, né? A gente tá nessa mídia social, a gente vê que existe uma gama de mulheres falando muito sobre o pensamento feminino, a modéstia cristã, sobre a feminilidade, como deve ser nos padrões bíblicos, mas existe um pouco de aversão à teologia mais densa, né? As mulheres preferem pegar, né, Dora? As mulheres preferem pegar a história de Esté, a história de Débora, a história de Ruth e olhar por um padrão feminino. Não digo que é errado. Existe sim a feminilidade nítida ali, né? Mas por trás de toda aquela feminilidade existe o prenúncio, né, da vinda de Cristo. Pronto, o livro de Ruth mesmo, né, fala das boas novas, fala do Boaz. O nosso Boaz é Cristo, né? O livro de Ruth ele é muito rico em questão de feminilidade, mas em questão das obras de Cristo, que Cristo faria, né?
por nós. Então existe essa aversão, né, Dora? Concordas? Sim, claro. Por exemplo, hoje a gente vê muitas páginas no Instagram que falam que é só mais mulheres femininas, mulheres isso. Gente, eu não sei se existe páginas com esse nome. Mas imagina se existir, a pessoa tá lá agora me dando bloco no Instagram. Mas o que a gente mais vê no Instagram e outras páginas de outras redes sociais é mulheres falando só sobre feminilidade. E a gente sabe que mulher ela pode falar bem mais que isso. Por exemplo, como a Tamires falou aí, a história de Ruth. A história de Ruth não é só a questão de como o Ruth se comportou e tudo mais, mas também tem a história do Boaz que ele teve com a própria Ruth, toda a história por trás, né? Então, por que também não falar disso? Por que não falar do olhar de Boaz? Por que não falar da forma como Boaz tratou Ruth? Isso meio que, né? Então, assim, de fato, tem uma carência muito grande de mulheres falando sobre outros assuntos. Nos textos que eu já escrevi até, né, uma certa vez sobre um assunto bem polêmico. E eu recebi justamente, eu acho que esse tema tá um pouco mais adiante, que o Daniel e o Rubinho vai falar, mas eu tô meio que me adiantando. Mas esse assunto foi tão polêmico que chegaram pra mim, eu recebi muitas mensagens, muitos comentários na época, e um dos comentários é, mas você como mulher falando sobre isso? Por que não? E não é um tema muito polêmico, quer dizer, mas, enfim, por que não falar sobre isso, né? Eu acho que eu vou até falar aqui que é sobre crianças no culto. Então, por que mulher não pode falar sobre crianças no culto? Por que mulher não... Né? Por que mulher não pode falar, enfim, sobre outros assuntos que não seja saia mindi, ou seja, cabelo longo, como você deve... Nossa, ai, gente, eu tô muito polêmica hoje, Jesus. A gente gosta assim. Tá ótimo. Mas mulher não é só saia mindi, mulher não é só... Nossa, sabe? Até porque eu conheço... Né? Louça, é muito além disso. Louça, mesa posta e blá blá. Isso não quer dizer que seja errado, mas pelo contrário, é belo e moral, né? Como mulher, ela realmente deve ser mulher, ela deve ser feminina. Mas também, mulher, ela pode falar sobre outras coisas, obviamente, como mulher, né? Com uma voz de mulher, com um olhar de mulher, nunca passando pra querendo ser mais, por exemplo. Mas eu acho sim que mulher pode falar mais, além desses outros assuntos que também não estão errados. Então, assim, eu sou formada em etiqueta, né? Sou formada mesmo. Então, assim, né? Eu já estudei diversos tipos de culturas, né? Dos países, como a mulher deve se portar e tal. Então, eu foco mais na elegância feminina. Então, assim, eu uso todo o padrão que tem a favor, né? A etiqueta me ensinou isso. Aí eu pego os padrões bíblicos e insiro nisso. Então, assim, eu digo, você não pode se limitar só a esse padrão aqui, né? Você é muito mais... Então, a Bíblia, eu acho interessante Débora, né? Débora foi uma cristã, né? Então, assim, Débora, ela usou da autoridade para glorificar Deus. Você vê a história de Débora, é uma história impressionante. Fala de uma mulher em questão de ser bem-sucedida no trabalho, ser bem-sucedida no âmbito espiritual, porque ela agrada ao Deus dela, ela cumpre o chamado, né? Então, assim... E não tem nada a ver com o feminismo, né? Isso foge completamente do feminismo. Foge completamente do feminismo. Ela foi feminina, né? Ela foi feminina com sua vulnerabilidade, porque ela pediu ajuda, ela não estava sozinha, né? E com total que o companheiro dela também, né? Então ela se mostrou vulnerável. A mulher, ela é vulnerável quando ela pede, quando ela sugestiona para alguém ou para um homem, né, que precisa de um apoio. Isso é feminilidade pura. Então é muito desvinculada do feminismo. Por isso que eu digo que a mulher não é só justificando, refutando também, Dora, essa questão da mulher viver só dentro de casa. A função da gente é o lar. Sim, é o lar. Nosso primeiro ministério é o lar, né? É lá que a gente tem que reinar, tanto mostrar, né, o Deus que a gente serve no lar, mas por que não mostrar o Deus que a gente serve nos limites que Deus nos impôs? Porque as mulheres, na época de Cristo, né, Deus, Jesus, ele conversava com as mulheres. E o que mais me chama a atenção é a mulher do
tanque, né? Que Jesus vai lá pedir água. Então, aquilo para mim é um diálogo maravilhoso que Jesus tem com aquela mulher. A Bíblia não fala se quantas horas foram, né? Mas existe uma peculiaridade ali perfeita de diálogo entre Jesus e a mulher. Então, para mim, o porquê que a gente tem que se limitar tanto, ter medo de falar? Porque a gente tem medo de falar do Cristo que a gente serve? Porque a gente tem medo de se aprofundar, né? Então, para mim, eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira, esse medo de dizer que a teologia é uma teologia mais para os homens. Não vejo como isso. Inclusive, falar sobre Cristo deve ser o principal, antes mesmo de falar sobre feminilidade, né? Porque é meio que as duas coisas andam juntas, mas você pregar sobre Cristo, você falar sobre a Bíblia, sobre coisas importantes, né, da Bíblia, eu acredito que seja o principal, antes mesmo de falar sobre feminilidade. É uma consequência, na verdade, você falar sobre feminilidade, é uma consequência daquilo que você está pregando sobre Cristo. Então, às vezes, muitas mulheres veem isso como, não, eu tenho que apenas ser feminina e deixar que os homens falem coisas de homens. Mas por que coisas de homens? Porque a gente também não pode falar coisas, né, que envolvem isso. Porque a gente não pode, por exemplo, falar sobre trabalho, sobre criação de filhos também como... Isso é engraçado também porque, por exemplo, quando eu escrevi o texto meu filho também prestará culto, eu recebi muitas mensagens dizendo, mas por que você está falando sobre isso se você ainda não tem filhos? Né? Então, por que eu não posso falar sobre isso se eu não tenho filhos, né? E outra, é uma visão correta, assim, ao meu ver, obviamente, muita gente vai me xingar agora, dizendo, meu filho sobe lá pra classe e tal. Mas, se eu vejo que é uma visão correta, por que não falar sobre isso? Por que esperar que homens falem sobre isso, né? Nada de errado, obviamente. Mas eu não vejo nada de errado falar sobre isso, obviamente, mais uma vez eu vou ressaltar aqui, de uma forma feminina. Enfim, eu acho que é isso. Mas que, voltando ao assunto principal, que a nossa fala, a nossa escrita, o nosso pensamento, ela tem que vir sempre antes do pregar Cristo, né? Falar sobre Cristo, falar sobre a Bíblia, antes mesmo de qualquer... Exatamente, antes mesmo de falar sobre feminilidade, que é uma consequência, na verdade seria uma consequência. Eu recebo muitas perguntas no Instagram e muitas mulheres dizem assim, nossa, qual é o caminho da feminilidade? Primeiro, você conhece seu Criador? Se você conhecer seu Criador, então você conhecerá a sua feminilidade. Existe um livro que eu li recentemente, até estou com planos para fazer mentoria com ele, A Essência de Ser Mulher. Então, assim, é você buscar a essência em tanques vazios, né? É você querer se vestir com uma certa delicadeza, uma certa docilidade, mas você não viver aquilo em essência, ter a comunhão com quem criou, sendo essa, porque é impossível você resgatar a sua verdadeira feminilidade, a sua verdadeira essência, sem ter comunhão com o verdadeiro Criador, que é Deus, que nos criou. Porque muitas pessoas, assim, eu já participei, eu já fui inserida até como infiltrada mesmo, né? Eu não tenho vergonha de dizer. Eu passei um ano sendo infiltrada no sagrado feminino, mesmo sendo cristã. Eu entrei porque eu estava curiosa, a curiosidade ela me move. Eu passei um ano infiltrada nessa doutrina demoníaca chamada do sagrado feminino, para conhecer como realmente funcionava e como elas resgatam esse feminino delas, né? Então, assim, hoje eu falo com propriedade sobre o sagrado feminino e posso refutar, né? Porque eu conheço as práticas, eu sei como as coisas funcionam, a teoria que gira em torno daquilo ali. Então, as mulheres, elas procuram apoio na terra, né? Para tentar resgatar algo que não vem daqui, não está aqui, né? Está além disso, né? Está em Deus, em Cristo. Então, para isso, eu resgato primeiro a sua comunhão com Deus. Porque se eu resgato a sua comunhão com Deus, se eu te faço trilhar esse verdadeiro caminho, né, eu te inspiro a isso, aí você lá na frente vai conhecer o Deus que criou a feminilidade e ele vai libertar você dessa cegueira, né? Que hoje a gente vê muito, né? Empoderamento feminino,
porque eu tenho que ser a Mulher Maravilha, né? Eu tenho que ser isso, então é meu corpo, minhas regras, né? Então, assim, a gente tem que ir contra essa bandeira, e a gente só vai contra essa bandeira quando a gente conhece a verdadeira teologia e se aprofunda nela, além das mulheres bíblicas e da feminilidade vazia. Eu acho interessante. Pode falar, Daniel. Primeiras damas. A gente não vai deixar eles falar, não. Muita coisa que eu percebo também é que muitas mulheres fazem disso um deus, né? Vamos falar sobre feminilidade, então isso acaba virando um ídolo para elas. Tipo, vou voltar de novo às páginas, quantas páginas fazem disso o principal, o X da questão? Temos que ser femininas, temos que agir com feminilidade, né? Mais uma vez falando, não está errado, muito pelo contrário, realmente devemos ser femininas, devemos ter feminilidade, mas isso não pode ser um Deus nas nossas vidas, isso não pode ser algo principal, né? E como eu falei, como a Tamires aqui também falou, a gente tem que cavar mais fundo, né? De onde vem a nossa feminilidade? Por que nós devemos ser femininas, né? Por conta de Cristo, por causa de Cristo. Então, isso não deve ser um Deus, né? Isso não deve. E, inclusive, naquele livro, né, de Elise, né? Ídolos do Coração, ela fala justamente sobre isso em alguns pontos. Que ela fala que existe ídolos que faz com que a gente fique tão cega e cegos que a gente não consiga ver, né, o buraco que a gente está entrando. É um livro fabuloso, né? É algo tão fio, tão ansioso, que a gente começa a nadar nessas águas desses ídolos aí, a gente tá tão confortável, né? Que a gente começa a achar que Deus faz aquilo. Aí vem a famosa queda, né? A famosa queda da consciência da realidade, em que a gente consegue perceber que a gente tá amando mais a feminilidade e os estudos do que a Deus. E há pouco tempo atrás, isso eu vou confessar um pecado aqui pra vocês agora. Opa, Até pouco gabinete tempo. pastoral. Daniel vai dar a disciplina agora. Eu espero que meu pastor não escute esse podcast. Vou mandar pra ele. Passar pra ele. Fica tranquilo. Pastor Anderson, por favor, não me chame no seu gabinete. Meu Deus, é ovelha do pastor Anderson? Meu Deus, conheço. Ai, meu Deus, pastor, não me discipline. Mas vamos lá. Eu até pouco tempo atrás, isso é uma coisa que eu dividi até com um grande amigo meu, e o Daniel conhece ele. Eu converso muito com ele, e eu dividi isso muito com ele. Eu falei, olha, eu passei muito tempo no meio de muitas pessoas que viam dessa forma. Feminilidade é tudo, temos que ser femininas, temos que usar saia midi, temos que usar... Oh, Deus! Temos que usar louça para tomar o nosso chá da tarde. E eu comecei... E eu comecei a criar um pouco de aversão a isso. Então, sempre que eu ia numa igreja e via uma menina de saia midi, eu virava a cara pra ela. Gente, isso é terrível, eu sei. Mas eu tenho que... eu tenho que parar e pensar que isso não é por exemplo... nem todas as pessoas são assim, né? Por exemplo, aquela pessoa pode estar usando de forma correta a feminilidade dela, não passando na cara de todo mundo por aí. E enfim, era uma coisa que eu comecei a orar, espero que Deus tirasse meu coração, e graças a Deus isso tem acontecido. Porque eu não devo ter aversão à feminilidade, a coisas e tal. Eu tava meio que criando uma rebelião contra isso. Então meio que eu comecei a abandonar esse meu pecado e a não odiar a feminilidade, mas meio que tentar, como é que eu posso falar? Orar pelas pessoas que fazem disso o seu tudo, o seu é isso e ponto final. E se você for fazer alguma pergunta sobre teologia pra ela vai começar a gaguejar e vai dizer, quê? Eu não conheço. Então, tipo, quê? Como assim? Não, mas vamos falar sobre feminilidade. Não, mas vamos falar sobre teologia mais a fundo. Então, né? Então, meio que eu comecei a ver de outra forma. E graças a Deus, hoje é um pecado já curado, tá vendo? Graças a Deus, ele mudou isso no meu coração. Não preciso ser mais disciplinada, ok? Daniel, pastor Anderson, se estiver me ouvindo. Uma coisa que eu acho bem interessante nisso, que você vai falar de vocês, e isso é nítido, é que não apenas com a feminilidade, não apenas com essa ideia das mulheres focarem nisso, mas os cristãos brasileiros, nossa realidade, eles estão muito mais apegados à aplicação da teologia do que à teologia que gera a aplicação.
Então, Perfeito. as mulheres, Uhum. elas têm buscado a feminilidade, que é fruto de uma teologia, de uma compreensão bíblica, sem conhecer a Bíblia e essa teologia que a Bíblia nos apresenta para chegar à feminilidade. Sim. Então, a Exato. gente pode perguntar por que você afirma isso ou defende essa feminilidade. Não sei, porque a Bíblia diz, mas como a Bíblia diz? Como a Bíblia sim, Uhum. sim. Qual é o caminho? Como assim? Então, realmente, é muito difícil isso, porque a gente acaba criando um certo monstro, como vocês me colocaram, uma certa idolatria, porque a gente não adora a Bíblia, a gente adora a feminilidade, como vocês bem pontuaram aí de forma majestosa. E isso tem gerado vários e vários problemas, né? Conheço a Dora dessa época, que Dora era doida com relação a essas coisas. Que Mas foi absurdo, curada, que foi curada. absurdo. Jesus trouxe. Deus tá vendo, viu, seu Daniel? Deus tá vendo, Deus tá lhe vendo. Mas que existem várias outras que continuam nesse mesmo pensamento, nesse mesmo raciocínio, estão sendo influenciadas de forma errada a essa compreensão porque não buscam exatamente entender aquilo que as escrituras dizem sobre isso, apenas vão seguindo o que a maioria tem feito. Boa colocação, Daniel. Existe até, inclusive, pessoas que vêm à mentoria comigo, mais mulheres, elas vêm e dizem assim, nossa, qual caminilidade? Quais são os livros que você indica? Aí eu peço para ela respirar um pouco, né, as perguntas e aquela euforia. Eu digo assim, meu amor, como é que tá teu devocional? Primeiro vamos ler a Bíblia, né? Eu já sou bem clara, né? Quem me acompanha nos stories sabe, eu sou bem clara. Então assim, eu digo, meu amor, pessoal, como é que tá teu devocional? Como é que tá a tua comunhão com Deus? Aí ela fez assim, elas falam, nossa, tá tão escassa, né? Eu mal converso, eu mal oro. Eu disse, então, meu querido, então não preciso nem especificar, nem explicar tão detalhadamente para você, porque a sua comunidade tá tão perdida, né? Você tá tão perdida. Porque se a gente começa a ter essa desconexão com Deus, a gente se perde, né? A gente vira um ser humano sem rumo. Então, primeiro, a gente precisa melhorar esse teu devocional. A gente precisa melhorar o teu padrão de prioridade. Quem está sendo prioridade para você? São o seu trabalho, o seu marido, as suas coisas? Porque se está sendo isso, então você está procurando água, né, em poços vazios. Mas se a sua prioridade está em Deus, então é um poço que jamais seca. Então você vai, aos poucos, resgatar essa comunhão para assim a gente começar a trabalhar na sua feminilidade. Sem isso, eu não posso fazer nada. Gente, eu quero muito que a Tamires seja minha melhor amiga. Tamires, por favor, você aceita ser minha melhor amiga? Com certeza, meu amor, com certeza. Gente, adorei a Tamires. Isso que Tamires falou e que Daniel comentou me lembrou muito, gente. Eu não tô tirando, entendo, eu não tô querendo tirar o foco do podcast, mas eu peço até já desculpa às meninas, mas é porque como é o que eu mais estudo, é o que eu mais falo, então eu precisava só fazer essa referenciazinha. Mas principalmente com relação ao que Daniel falou, que hoje em dia a gente tá mais acostumado as mulheres, por exemplo, a falar sobre eu ia dizer feminismo, por aí, sobre a feminilidade, ao invés da teologia que vai gerar essa feminilidade. A mesma coisa acontece com relação à cultura pop e à cosmovisão cristã. Hoje em dia, tem muito adolescente e muito jovem consumindo mais o conceito de cosmovisão, tentando tirar sangue de tapioca e ver Deus em filmes ali, sem querer estudar teologia, sem querer ler a Bíblia, que é o básico, é o pré-requisito básico. E aí, eu até tenho, não é nem fazendo o jabá, mas Daniel já sabe, todo mundo aqui, quem escuta o podcast já sabe, eu tenho um podcast que fala sobre cristianismo e cultura pop, exatamente para mostrar às pessoas que a gente não precisa tentar ver, ficar procurando Cristo nas coisas. A partir do momento que a gente começa a estudar a Bíblia e começa a se aproximar da teologia, vai ser algo natural. Eu acho que isso se aplica no sentido do que vocês falam, do que vocês fazem, que é mostrar que, tipo, a partir do momento que você se aproxima e tem um relacionamento muito mais íntimo com o Senhor, vai ser natural você falar sobre feminilidade como consequência da teologia que você estuda, da teologia que você ama e do Cristo que você ama por se relacionar com Ele. E vira até, Pedro, uma forma de
modo de vida, né? Você tem uma certa comunhão com Deus, vira algo natural. Então, Deus começa a resgatar essa essência verdadeira, da verdadeira feminilidade. Então, você vai agir com naturalidade. Você vai ser diferente porque a comunhão e a feminilidade, ela se torna um padrão comportamental. Sim. Muitas meninas, né, inclusive, trocam, como a Tamires estava falando aí, elas trocam o estudo diário da Bíblia, suas devocionais, para estudar livros sobre feminilidade. Então aí começa a ter algo raso, né, sobre a feminilidade, e como eu falei, sobre cavar mais fundo. Onde você pode cavar mais fundo? Não é sobre livros, obviamente que não está errado você estudar sobre isso, você ler sobre isso, sobre procurar autoras que falam sobre isso, muito pelo contrário, está correto. Mas se torna errado se você faz disso como o único meio de estudar sobre feminilidade, sobre estudar como uma mulher deve se comportar. O principal é a Bíblia. E como a Tamires falou, você começa a ser mais feminina a partir do momento que você conhece mais a Cristo, você conhece mais a palavra de Deus, e você começa a ser mais feminina por conta daquilo, né? É uma necessidade. Então, meio que eu não acho muito justo essa troca de ir logo no é mais a preguiça também, né, de ir logo no assunto lá, que tá lá tudo explicadinho no livro, de você pegar um texto da Bíblia, destrinchar ele todinho, e como eu, mulher, posso me comportar diante desse texto aqui. E em vez de parar para meditar e pensar, eu vou logo lá no livro sobre a feminilidade radical, mais uma vez, é um livro ótimo, leiam, por favor. Mas que tá tudo lá bem explicadinho, já tá tudo certo. É só você lá ler e botar em prática. E por que não ir na Bíblia e parar pra pensar como você pode ser feminina naquele texto ali, naquela partezinha que você acabou de ler e meditar? É, muito bom. Muito boa colocação. Porque hoje a gente vive uma área de muito comodismo, né? Existe o comodismo, porque a gente já está acostumado, esse padrão cultural, né, faz com que a gente queira as coisas facilitadas. Mas cabe a gente ir contra esse fenômeno cultural, né, e ir quebrando esses padrões. Porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, meninos. Antes de iniciar um ano, eu já faço todos os meus devocionais do ano. Eu crio todos eles. Eu faço 365 devocionais. Eu tiro um mês para estudar a Bíblia e escolher. Quem me acompanha no YouTube sabe. A cada dia eu posto um devocional. Aquele devocional ele já foi planejado no mês de novembro. Oi, amor. Tamires, é muito cedo para dizer que eu te amo? Eu espero que não, porque assim, eu te amo, tá? Pode continuar. Obrigada, querida. Eu também amo você. Então, assim, eu já tiro o mês de novembro, né? Eu faço todo o meu devocional. Então, o devocional tá todo pronto. Eu tiro esse tempo para isso. Tenho horas específicas para isso, para estudar a Bíblia e destrinchar cada texto e criar o meu próprio devocional. Então, assim, existe esse comodismo. Eu vou contra esse comodismo, né? Eu trabalho com pessoas, então eu tenho que ir além, eu tenho que ser exemplo, né? Então, eu gosto de mostrar as pessoas que são mentoreadas por mim, elas conhecem meu dia a dia, porque eu tenho para mostrar, para servir de exemplo, porque passar em tudo, né, para a glória de Deus. Então, se Deus me delegou essa função, então eu faço com muita propriedade e com muita responsabilidade, né? O Daniel já me acompanha no Reformando Mulheres, eu não sei há quanto tempo, mas com certeza há bastante tempo, né? E ele sabe que eu sou muito minuciosa nas coisas que eu posto. Então não é qualquer coisa que vai pra lá. É, Daniel? Exatamente. Que mulher, meus amigos. Muito bem pensado, muito bem desenvolvido. E como eu disse, acho que o ponto que eu gosto muito da página Tamires é justamente isso. Não é algo só voltado para esses temas tão batidos. Não, é teologia. E a teologia, muitas vezes, ela aplica a esses pontos, mas não apenas a isso. Daniel ele é bem observador, exatamente. Então, assim, existe um ponto, existe também a minha página pessoal, onde eu posto relacionado à feminilidade, porque ali é o meu trabalho. Mas o Reformando Mulheres, não. Eu gosto de destrinchar ali a teologia, pela qual eu sou muito curiosa. Então, a todo momento, eu sempre estou aprendendo algo novo.
Eu gosto de tema devocional. Quem me acompanha sabe, eu tenho os meus 3 momentos de oração com Deus durante o dia. Não é algo místico, não é algo que eu programei para mim mesmo como disciplina. Então, eu tenho que ter esse momento de devocional com Deus, porque eu cobro isso das pessoas. Eu tenho que cobrar aquilo que eu faço, né? Então, eu cobro e mostro o que faço, né? Então, é muito bom as mulheres, eu sempre falo que é muito bom as mulheres falarem, mas ao mesmo tempo, e ainda melhor, elas mostrarem, né? Mostrar, porque eu sou muito mais a favor do mostrar piedoso, né, da parte feminina, já que nós estamos tratando sobre feminilidade, o mostrar piedoso do que o falar piedoso. Falar bonito, eu e Dora, a gente fala, né? Mas o mostrar como é que tá a tua vida, eu sou curiosa, eu gosto de investigar a vida da pessoa. A minha vida, essas mulheres, né, que são líderes de outras mulheres, aqui, principalmente na cidade onde eu moro, conheço muitas mulheres, né, e elas falam, nossa, a minha vida na igreja, eu sou vista como a mais piedosa. Mas a sua vida na igreja, para mim, não vale tanto. Eu vou para tua casa. Como é que tá a tua relação com o teu marido? Como é que tá a tua relação com teus filhos? Essa é a teologia que você vive? A teologia que deixa os pratos sujos e vai cuidar da vida de outras mulheres? Existe a teologia que é praticada. Eu pratico a teologia que eu estudo. Se você fala, né? Fala e vai pro público falar muito bonito. Mas eu gosto de saber o teu secreto, né? A tua teologia vai me mostrar o que tu és no secreto. Por isso que eu gostei do tema do Daniel, quando ele falou mulher e teologia. A mulher e a teologia, ela tem que ser casadas, né? Tem que casar a minha prática de vida piedosa com os estudos piedosos que tenho, né? Então, de que você está se alimentando? Está servindo? Está mudando sua vida? Então tá válida. Antes mesmo de você servir outras pessoas com aquilo que você faz, você tem que servir a você e dentro da sua casa, né? Para sua família. Isso, tem que servir. Então não adianta você chegar lá e dizer o quanto você é piedosa, o quanto você é isso e aquilo, se dentro de casa, né, tá tudo virado de cabeça para baixo, não só o externo, como o interno também. Então, é isso, é corretíssimo o que a Tamires falou. Outra coisa que eu também gosto muito de pegar no pé, eu sou muito chata. Existem mulheres que têm o transtorno obsessivo compulsivo, é doença, tem tratamento. Mas existem mulheres que têm manias, que é diferente de um transtorno. Então, existem aquelas mulheres manias de limpeza, né? Eu não sou mania de limpeza. Dora, você é? Não, amiga, nem um pouco. Não. Aí, assim, eu sempre tenho uma pergunta clássica, né? Que eu sempre falo disso beleza, tu se incomoda em tirar sempre a poeira do teu rack, da tua mesa, mas tu se preocupa em tirar os pós do pecado da tua alma? Gente do céu, eu olhei agora pro pó da... Eu pego na veia. Você se preocupa em tirar os pós, os requisitos de você ter falado mal da vizinha de manhã, você se preocupa com isso, né? Então, assim... Fala mais, Senhor. Então, assim, eu sou muito chata nesse padrão. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, poxa, ninguém nunca me questionou desse jeito. Eu disse, não sou eu, querida. Misericórdia de mim, Senhor. Eu sou uma serva como você. Mas existe uma coisa diferente entre eu e você. Eu tenho só um pouquinho mais de consciência e sei o ser humano miserável, desgraçado que sou, né? Então, assim, se eu me preocupo em tirar um pouco de pó que tem, isso me incomoda, porque o meu pecado não me incomoda. Muito bem. Então, assim, existem as possibilidades da gente mudar, porque o evangelho é mudança de vida. Se eu sou uma mulher que curto teologia, que gosta de teologia, e essa teologia não me transforma, ela está sendo inútil. Ela não está me servindo de nada. Eu estou perdendo horas e horas que eu poderia estar fazendo outra coisa. E estou iludindo a mim e aos demais, né? Com palavras que só são palavras, né? Porque em mim elas não causam nada, então eu só estou sendo um computador ambulante, andando por aí, transmitindo informações e não transformando a minha vida. De marcar chega a tremer.
Tá, parei. Mas dando continuidade, pessoal, porque a hora boa, né? A gente tem muitos pontos ainda para falar. Seguindo, qual foi então essas principais referências teológicas que vocês tiveram, femininas, né? Se tiveram, conseguiram encontrar, que incentivaram, né, e motivaram vocês a continuar, se ouvem? Olha, na minha época eu comecei a conhecer a teologia, né? A teologia mais densa, eu comecei com o Paulo Júnior, né? E com os pregadores americanos, né? Quem conhece. E uma referência que para mim foi a primeira. E na época eu não tinha tantas mulheres como tem hoje, né? Ela começou engatilhando por ali, né? Eu encontrei ela por acaso e comecei a absorver os conteúdos dela. Mas também foi a única referência que eu tive. E mulher, né? Foi Simone Quaresma. E homem foi Paulo Júnior, que foi o precursor da minha curiosidade. E Adora? Bom, eu ia falar justamente da Simone, né? A Simone, de fato, ela é um referencial muito para as mulheres, né? E, inclusive, eu tô tentando lembrar aqui, nossa, gente, fugiu da mente agora. Ela não fala só sobre a teologia, mas também ela fala de tantos assuntos, ela aborda tantos assuntos bons. A Norma Braga. Ela mesmo. Gente, nossa, aquela mulher é sensacional, né? Então, assim, ela fala de tanta coisa com propriedade, e sendo mulher, né? O Emílio também, eu me identifico muito com o pastor Emílio Garofalo. Eu não sei falar o nome dele, o sobrenome dele, eu espero que ele não perdoe caso ele escute isso. Garofalo mesmo. Porque é Garofalo, pastor, me perdoe se eu sei onde eu vi isso. Então eu acertei. Ele escreve, nossa, eu me identifico muito com a forma como ele escreve. Então, são pessoas que certamente despertam esse desejo também pela escrita, para escrever, para falar sobre teologia. Ninguém falou da Elizabeth, gente. Tinha que sair de uma linha. Gente, Elizabeth Ansiosa, Poxa. Tem outras também, a Glória Fuma, né? Porque eu acho interessante também falar, porque, pronto, hoje em dia a gente vai procurar escritoras ou mulheres que falem, que não seja uma referência teológica, pouca gente conhece, né? Tem esse conhecimento de que existem, sim, algumas escritoras. E aí eu já passo para o próximo ponto, que é justamente essa questão de onde estavam as mulheres, onde estão as mulheres para produzir livros teológicos, onde estão as mulheres para produzir, porque as duas, né, vocês duas produzem conteúdo teológico, já foi dito aqui pelas duas justamente isso, esse desejo criado em vocês e que gerou frutos. Então, eu acho que isso é importante porque nós temos sim mulheres que fazem teologia, nós temos sim mulheres que realmente produzem conteúdo teológico que vai além dessa questão da feminilidade. Só que poucas vezes nós conhecemos, poucas vezes são faladas, são notadas diante desse mundo focal aí da feminilidade. Então, onde é que estão essas mulheres para vocês? De onde é que surge esse desejo? Por escrever, por produzir conteúdo? Primeiramente, existe a questão, né, do medo, né? Eu posso falar de mim. Eu comecei em 2017, né, a produção de conteúdos, mas eu comecei a passos muito lentos no Instagram. Criei o grupo do WhatsApp e muito receosa, porque eu sabia onde o solo que eu iria pisar, né, seria um solo minado, né, onde o feminismo reinava, né? Então, assim, quando eu comecei a produzir, total, que eu comecei a ter muito bombardeios, né? As mulheres chegavam e diziam assim, nossa, volta para os anos 70, né? Volta para os anos 60, que essa mulher não existe mais, né? Então, assim, existia muita aversão. A mulher tendo um domínio de um conteúdo, né? A mulher falando com propriedade sobre outra mulher, que ninguém tinha visto. Então, assim, existe sim, Daniel, um receio, né? Um medo de se expor, mas cabe a elas ter uma certa coragem e pedir a Deus que Ele a capacite para isso. Porque onde eu estou, até onde eu cheguei, foram muitas orações que eu chegava para Deus e dizia, Deus, não me deixa desistir,
porque eu sei que isso está surtindo efeito. Não me deixa ser dominada pelo medo e pelo desânimo, né? Porque existe, de uma certa forma, existe ainda isso em mim. Mas Deus e o amor pela obra e pela função que Ele me delegou vai além disso. Então, todos os dias eu peço e oro para que Ele me alimente de amor, para que eu crie conteúdos que transformem pessoas. Então, por isso que você perguntou onde estão essas mulheres. Essas mulheres estão com medo de pôr para fora o conhecimento que têm. E também tem a questão da rejeição, né? Existe a questão de o comodismo é muito bom. Eu estou aqui no meu confortável, para que eu me expor? Quando a gente se expõe, a gente põe, né? A gente mostra o Deus que a gente serve. Cada texto postado ali é você mostrando o verdadeiro Deus para as pessoas. Então é isso que a gente, mulher, tanto eu quanto Dora, a gente tem que incentivar essas mulheres e mostrar o Deus que você serve, a teologia que você estuda, né? Que seja a teologia mais densa, mais gostosa, que mostra quem é o verdadeiro Deus. Então eu sou a incentivadora, eu gosto de incentivar. Então muitas mulheres saíram das mentorias já criando páginas que escrevem hoje teologia, que tem os conteúdos magníficos. O Daniel perguntou onde estão essas mulheres. Eu falo que elas estão justamente escrevendo apenas sobre feminilidade, né? Elas são essas mulheres. São elas. Elas não estão cavando, né? Elas não estão cavando mais fundo. E eu fico assim pensando, porque assim são mulheres que escrevem sobre feminilidade, sobre como ela deve se comportar no trabalho, na família, nisso, naquilo. Mas elas escrevem só para mulheres. Elas não escrevem para todo mundo. Nossa, eu tô dando muita ênfase ao livro do Joshua Harris. Gente, por favor, não leiam esse livro, ele não é mais crente. Mas são mulheres que estão escrevendo apenas para outras mulheres. Nos textos nos meus textos, por exemplo, que eu escrevo, que estão no Medium, eles não... Caramba, eu acho que não tem nenhum que fala só para mulheres. Isso é até uma coisa... isso aqui eu até vou falar um pouco sobre o preconceito da mulher escrever, porque, por exemplo, homem. Não vou aqui generalizar, mas qual homem que vai assim parar para ler um texto que uma mulher escreveu? Por exemplo, há 2 textos lá, o meu e do Daniel. Então vão lá vou escolher aqui, ele só pode ler um texto. Qual texto ele vai preferir ler? Entendeu? Então meio que tem um pouco, não todos os homens, não estou generalizando, obviamente, mas tem um pouco de preconceito também. Que mulher está escrevendo sobre teologia, né? Não, claro que o Daniel vai falar mais com propriedade por ser pastor e tudo mais, obviamente. Mas as mulheres, elas precisam parar de escrever só para mulheres. E como eu falei, poxa vida, são mulheres inteligentíssimas. Pelo menos as mulheres que eu sigo e que escrevem para outras mulheres sobre feminilidade são mulheres inteligentíssimas. Então, por que não usar essa inteligência para escrever para todo mundo, para um público maior, para homem, para mulher, sobre teologia, né? Por que não usar dessa inteligência para sair um pouco da feminilidade, do feminismo, da feminilidade e falar sobre tudo, né? E isso é muito cômodo para elas, escrever aquilo que só mulheres vão ler, digamos assim, porque o homem... muito poucos os homens que vão chegar vão ler sobre feminilidade. Até porque, né? Então, Seria isso. né? Seria um pouco estranho. Seria estranho um dia eu chegar na casa do Daniel e tá lá ele lendo feminilidade radical, por exemplo. Ou nem leva do filho, né? Eu poderia isso foi ensinado para ensinar as irmãs da igreja, tá vendo? Vocês erraram. Mas, sabe, você escrever um texto assim e ver um homem, e eu vou aplicar isso na minha vida, mesmo sendo uma mulher que escreveu, a gente vê pouco isso. Então, acho que essas mulheres, como o Daniel perguntou onde elas estão escrevendo sobre feminilidade, mas elas não precisam, elas não devem escrever só sobre feminilidade, elas podem escrever sobre outras coisas, porque Deus deu a elas uma inteligência gigante, e que elas devem usar isso para a honra e glória dele, e também escrever sobre tudo, né? Sobre mais uma vez falando do seu ponto de vista feminino, como mulher, jamais passando por cima de uma autoridade, digamos, do seu pastor, do seu esposo, mas escrevendo de fato como mulher, né? Como de fato como mulher. E
acho que já pego essa fala de vocês duas, né, para passar para o próximo ponto da nossa pauta, que é justamente as dificuldades enfrentadas nessas vivências, especialmente eclesiásticas, né, que nós vamos ter aí, que criaram esses preconceitos, porque vamos ouvir vocês nessas dificuldades, né, que vocês enfrentaram, esses preconceitos que vocês enfrentaram, acredito que tenham enfrentado, mas a estrutura, muitas vezes, em nossas igrejas, essa estrutura que menospreza a mulher. Bem, mulher vai dar doutrina para a igreja? Como assim? Como assim a mulher vai ensinar teologia? Mulher no seminário? Para muitos, isso ainda é muito estranho. E eu falo porque fiz seminário e tive, sim, boas e grandes referências de mulheres que foram alunas excelentes, que eram muito melhores do que a maioria dos alunos que estavam estudando com elas. E essa compreensão de que mulher, sim, ela deve estudar teologia, a mulher, sim, ela deve lutar por esse conhecimento, ela deve ter esse conhecimento, ela deve se aprofundar, isso ainda é algo muito estranho, como Dora falou aí. Se for colocar entre um homem e uma mulher falando teologia, vamos ver um homem, né? Isso eu acho que tem que se quebrado um pouco com a Elizabeth Elliot hoje em dia, né? Que tem se voltado um pouco os olhos para ela justamente por esses livros mais teológicos. Então, após a Elizabeth ter essas publicações, algumas pessoas têm valorizado mais a escrita feminina. Isso ainda são passos lentos, são pequenas estruturas que estão se quebrando aos poucos, mas que precisam ser quebradas. Que é essa necessidade de quebrar essa ideia de teologia masculinizada, né? Só homem produz teologia. Norma Braga, no Brasil, é esse grande símbolo de uma mulher que faz teologia e com excelência, muito melhor do que muitos homens, do que muitos pastores. Não estou dizendo aqui que ela deve ser isso, acho que são funções diferentes, mas que ela, sim, ela pode produzir. Na verdade, deve produzir. Eu conheço igrejas que não podem nem orar, né? Ela até em reuniões de oração, né? Ela não pode nem orar. Quanto mais abrir um versículo da Bíblia, ler e meditar sobre ele ali para todo mundo. Então, quando eu cheguei na congregacional, meio que eu levei um susto, né? De tipo, poxa, de ver mulheres em seminário, inclusive ver mulheres à frente de seminário. Nossa, como assim? Que absurdo, Jesus! Então, eu levei um susto real quando eu vi isso. E aí Deus foi moldando meu coração e ver o quanto aquelas mulheres hoje me abençoam, sabe? De ver elas lá na frente, dando um estudo, ver elas lá na frente orando por suas famílias, pelas famílias da igreja. Poxa, tá vendo? Então, assim, ver mulheres também no seminário, isso pra mim também é algo muito novo. Eu passei anos da minha vida só vendo homens em seminário, e ver hoje mulheres em seminários não quer dizer que elas vão ser pastoras, mas que elas estão ali pra aprender, né? Pra aplicar isso na sua vida, na comunidade, na igreja, né? E na sua família. E poxa, tá vendo? Eu acho que se fosse uns bons anos atrás, até eu teria coragem de entrar no seminário também. Mas é algo que eu olho assim hoje muito maravilhada, em ver mulheres dispostas, com o coração aberto para aprender, sabe? Para estudar mais sobre isso, deixar ser ensinada sobre isso, e não apenas ficar lá no seu cantinho e tá tudo bem, tá tudo certo, e é isso. Também concordo. Existe sim essa teologia mais masculinizada, como o Daniel ressaltou, e cabe a gente, mulher, né? Eu e você, Dora, que representamos esse público feminino, a gente realmente não ter medo, né, de se expor e mostrar que sim, mulher também faz teologia. Sim, a gente também sabe algumas coisas, né? Então a gente expor esse conhecimento denso, que a gente já gosta de teologia, e não ter medo de mostrar que a gente também fala sobre Deus de uma forma feminina, né? Então a gente pode sim ajudar outras pessoas e ensinar outras pessoas, por que não? Sim, correto. E recentemente chegou um grupo de jovens do seminário Betel, aqui de João Pessoa, lá na igreja. Eles foram fazer tipo um intercâmbio, foram passar o domingo lá com a gente, tanto pela manhã quanto à noite. E aí tinha algumas meninas de outros países que estão aqui no seminário, outras cidades. E eu olhava assim, tipo, meninas super novas. Meu Deus, muito novas. Que eu não vou falar a idade aqui pra não comparar com a minha. Mas eu olhei assim e fiquei...
muito feliz. Fiquei muito, muito feliz mesmo por ver meninas tão novas, né, já nesse mundo de querer pregar a palavra, de querer estar levando isso para o seu país e ali pregando a palavra para as pessoas que precisam ouvir, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito, muito feliz com isso. Obviamente que de início eu estranhei um pouco, como assim, mulher no seminário? Nossa, que... Né? Eu fiquei tipo, what? Mas depois eu fiquei muito maravilhada com aquilo. E me deu aquele desejo no coração por orar pela vida delas e orar para que mais mulheres sintam esse desejo no coração também. Não para que elas saibam mais do que os homens e dizer que sabem mais do que os homens e ocupar um lugar que não é delas, mas para aplicar isso mesmo, né? Para ter exatamente como o Daniel perguntou, onde estão essas mulheres? Para onde elas chegarem e disserem, tô aqui, né? Então pois é, esperamos que mais e mais mulheres apareçam e digam, tô aqui. Eis-me aqui, Senhor, né? Como Isaías falou, eis-me aqui. Eu acho muito interessante que, pronto, voltando agora mais uma vez trazendo a Bíblia, né? A gente percebe que é necessário esse papel feminino. A gente vê que Priscila e Áquila foram instrumentos ali, auxiliadores de Paulo, e eles ensinaram Apolo. E Paulo ele diz que foi Priscila, em primeiro lugar, e Áquila. Então a gente vê que há o auxílio e o ensino por parte também ali da Priscila, ensinando ao jovem Apolo a conhecer as doutrinas do Evangelho, a conhecer as verdades do Evangelho que ela, juntamente com seu esposo, aprenderam do apóstolo Paulo. Então isso é muito interessante, né? São funções, como a gente está dizendo aqui, não é questão da mulher ser pastora, não é algo voltado para isso, mas que tem sim o seu papel, sua função de ensino, de transmitir conhecimento. Sim. E até uma forma delas também serem auxiliadoras dos seus maridos, né? A partir do momento que ele vai lá pregar, por exemplo, ou seja, pastor ou não, porque todo crente ele deve pregar a palavra de Deus, e ter uma auxiliadora também que entende, que conhece, não que fica ali apenas do lado ou atrás dele fazendo um sinalzinho com a cabeça de amém, mas que elas também preguem junto com eles. Isso, existe forma melhor de você ser auxiliadora do seu esposo, pregando a palavra com ele? Isso é fantástico, né? Então, é isso aí. E aí, meninas, algo mais pessoal. Já tiveram essa competitividade com o sexo masculino? Já passaram por essa situação aí de ter essa dificuldade, né? De olhar para os homens e, epa, eu quero ser melhor do que eles, eu quero desenvolver algo melhor do que isso? Da minha parte, por exemplo, não, eu nunca parei para ver dessa forma. Muito pelo contrário, né? Eu, como cristã, como nós cristãs, eu acho que a gente deve saber qual é o nosso lugar, né? O lugar de fala que Deus nos deu. Então, eu nunca parei para olhar para o meu coleguinha e dizer eu posso fazer melhor que você. Eu acho que eu posso fazer melhor como mulher, né? Como futura mãe, como futura esposa, como cristã hoje, como amiga, irmã, filha. Então, eu já me senti muito incomodada assim, por exemplo, quando eu escrevo lá os textos. Escrevi esse texto, por exemplo, sobre a criança no culto e eu recebi esse tipo de pergunta. Mas você, como mulher, escrevendo isso, na minha mente só vinha que mulher escrevia sobre feminilidade, sobre como cuidar de filhos, como cuidar de casa. E realmente, eu lembro que eu fiquei um pouco indignada, né? Nessa ocasião. Eu fiquei, mas poxa, por que não? Porque eu não posso escrever sobre outras coisas. Calma, vamos cuidar aqui do coração para ele não virar um pouco feminista, né? Então... Mas eu lembro que eu fiquei um pouco bem revoltada e pensativa nessa ocasião aí, mas não querendo ser mais, não querendo me igualar e dizer que mulheres no poder, mulheres abaixo do patriarcado. Não, nunca tive esse pensamento, não. Agora sim, eu também nunca vi, né, o meu coleguinha, principalmente os homens, como eu sendo superior, né? Mas só que assim, já aconteceu um episódio que eu entro em muitos debates, inclusive nas TVs, em rádios, eu curto, né? Eu aceito debates. E existe assim essa competitividade, mas não da minha parte, né? Eu não entendo porque que sempre para debates sempre vai eu como mulher e a pessoa como homem, né? Uma pessoa que eu vou debater. E eu percebo que ele tenta ter um certo tipo de hierarquia, né? Acima de mim. Então, quando eu começo a falar sobre algo, aí ele fala mais, sabe? Ele demonstra mais
como se ele como se ele soubesse mais. Eu não tenho problema com isso. Eu faço o que eu tenho que fazer nos meus limites que Deus designou como mulher. Aí eu vou até aqui. Aí eu sei onde são os meus limites. Então eu nunca que vou ver nem mulher, nem homem como uma pessoa que eu tenho que competir, eu tenho que saber mais que você, eu tenho que ser. Não. Eu sei o que eu tenho que ser, né? E os limites que Deus designou também sei. Mas isso já acontece comigo, geralmente, sempre acontece. Quando eu vou para debates, eu percebo que a pessoa tem um certo tipo de eu sou maior que você, eu sei mais que você, porque sou homem, sabe? Então tem esses preconceitos que já foi relatado lá no início do nosso podcast. Sobre essa masculinização da teologia, né? O homem querer sempre ter o domínio total e maior do que a mulher em questão de teologia. Concordo. Isso me lembrou uma história de uma amiga minha daqui de Caruaru, que ela fazia seminário, e eu não vou dar nome aos bois, mas ela fazia seminário e veio um pastor de fora. O pastor, eu posso citar, o pastor foi Heber Campos Júnior, ele veio para a igreja dela, na época que, salvo engano, ele estava lançando o livro sobre cosmovisão, que eu esqueci o nome do livro, é o que tem a capa laranja, que é bem grande. Não vou lembrar o nome do livro agora. Mas terminou a pregação dele, e aí ele foi pro local onde estavam sendo vendidos os livros, e tinha livro de um monte de assuntos. Tinha o dele, obviamente, que ele estava autografando, e a editora que trouxe alguns livros sobre o tema da abordagem feminina e tal. E aí, quando minha amiga chegou, ela chegou onde estavam os homens conversando com o pastor Heber Campos Júnior. E, meio que foi entrando na conversa, porque ela era seminarista, então ela tinha como agregar naquela conversa. E aí, uma das pessoas olhou pra ela e fez: mas os livros que você deveria estar consumindo tá ali. E apontou para os livros onde estava o tema sobre feminilidade. E ela olhou e fez: mas qual é o problema de eu estar aqui? Eu faço seminário, eu estudo teologia, eu sou cristã, eu leio a Bíblia, qual é o problema de eu estar nessa conversa, sabe? E aí, quando ela me contou isso, me surpreendeu, porque às vezes tem realidade que a gente sabe que existe, mas a gente acha que tá muito longe da gente e na verdade tá mais perto do que nunca. Quando ela me falou isso, me surpreendeu muito, negativamente, obviamente, mas ao mesmo tempo eu dei muita força para que ela continuasse insistindo nisso, sabe? Porque é bonito ver mulheres na teologia, mulheres falando sobre teologia, eu acho que é admirável. E aí, já abrindo um parênteses, tem eu não sei se você já ouviu falar na banda Catarina Vambora, que é do Coletivo Candeeiro. Sim. Pronto, sou amigo do pessoal. E aí, uma das coisas que a gente já conversou uma vez foi que a ideia da banda surgiu exatamente para mostrar que existem mulheres na história da igreja que ajudaram a igreja. Tanto que o primeiro disco deles são com 3 músicas. Quem canta é uma menina, é uma mulher, no caso Maria. Agora não faz parte mais da banda, mas a banda vai continuar. Só que a ideia deles vai continuar também, é mostrar mulheres que agregaram na história da igreja, que fizeram parte da construção da história da igreja. E o nome Catarina Vambora veio exatamente para mostrar que nem só de Lutero foi feita uma reforma protestante. Ótimo. Perfeito. Muito boa, né? muito boa. Existia uma mulher do lado que se chamava Catarina Vambora e que ela foi essa auxiliadora para ele. Então, assim, eu acho genial a ideia da banda Catarina Vambora. As músicas de Midian Nascimento também, que são músicas que falam especificamente sobre mulheres. O primeiro disco dela, Barulho, exatamente, ela compõe sobre mulheres. Ela até lançou uma música agora no mês de março, que é Maria Vai com as Outras. Se você pegar a música, tem 1 milhão de referências sobre mulheres que estão na Bíblia. E mal se ouve falar, por exemplo, hoje em dia, de mulheres que compõem, que escrevem livros sobre teologia. Mas, enfim, fechando só o meu parênteses, era isso que eu queria comentar. Isso que o Rubinho falou, gente, imagina quantas mulheres tem por trás e que só apenas vistos os maridos dela. A Catarina é um exemplo, a Sarah Calley, a Suzanne Spurgeon. Então, poxa, quantas essas mulheres contribuíram, né, para o reino de Deus, e poucas são lembradas, né? São apenas vistos seus maridos, obviamente, né, que são homens importantíssimos. Mas, nossa, ao lado deles tem mulheres geniais, mulheres
né, que lutaram com eles também lado a lado. Então, por que não ouvi-las também? Por que não vê-las? Por que não glorificar Deus pela vida delas, né? Existe até um livro, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Oito Mulheres de Fé, que foi até a editora Fiel que fez um livro fabuloso, né? Que fala justamente sobre essas mulheres. São histórias realmente maravilhosas e inspiradoras. Uhum, sim. Exatamente, muito bom. E é sempre bom ter essa compreensão disso, né? O Rubio estava falando aí dessa questão da história da jovem que era seminarista. Eu lembrei desses dias, né? Eu faço parte de um grupo de promoções de livros teológicos. Aí tinha lá, livros teológicos para mulheres. Eu vou ver o que é que tem. Gente, era só feminilidade. Meu Deus. O papel da mulher, feminilidade radical, aqueles livros só sobre esse assunto. Só isso, seja mesmo só isso, né? Que a mulher, enfim, mas a gente acaba tendo justamente essa ideia de que o papel da mulher acaba sendo voltado para essas coisas mesmo, né? Eu tô imaginando aqui, imagina um livro aí com uma mulher que tem escrevido. Gente, um tema bem polêmico. Imagina aí, não existe, não tem. É porque eu gosto de polêmica, por isso que eu botei aqui um nome polêmico. Mas imagina, gente, essa mulher não existe. Essa mulher não existe. Você vai procurar aqui livros de mulheres cristãs escritoras. Não tem livros assim. Por exemplo, não tem mulheres que escrevem o que o Heber Campos Júnior escreve, o que o Jonas Madureira escreve. Só tem mulher falando sobre feminilidade. Mais uma vez, eu pontuo aqui, são mulheres inteligentíssimas no Brasil. Por que não falar mais do que feminilidade? Eu vou escrever um livro. Vamos escrever um livro, Tamires? Eu acho. Olha aí. Vamos escrever. Agora o tema tem que ser polêmico. Vamos embora. Agora. Concordo. Mas vamos pensar o seguinte: qual teologia sistemática nós temos escrita por uma mulher? Vamos para a raiz da coisa. Não tem. Quem já ouviu falar de um? Não temos. Não temos. E isso é algo realmente que deve ser pensado e um desafio às próprias mulheres que nos ouvirem a se instigarem e se dedicarem para poder produzir algo assim. Mas mais uma vez, Daniel, cai naquilo que eu já falei. Um livro de teologia sistemática de um homem escrito por uma mulher. O homem, por exemplo, o homem leitor, qual ele vai preferir ler? Né? Então cai muito essa questão de eu não vou escrever porque eu sei que ninguém vai ler. Eu não vou escrever porque eu sei que eu não vou ter muita credibilidade nisso que eu tô. Infelizmente, ainda tem esse pensamento, né? A gente ouviu a história aí do Rubinho, do Daniel falando. Então, infelizmente, ainda existe esse pensamento, né? De eu não vou escrever porque eu não vou ter público para ler sobre isso. E são coisas que, poxa, a mulher ela tem capacidade de escrever, né? Inclusive, mais do que muitos escritores aí, homens que escreveram sobre o tema que você olha, que você lê, você faz... Que é isso aqui? Mas gente... Até choca mesmo. Até choca que você faz. Você vira assim a página do livro e faz, eu vou dormir. Que é melhor. Mas, se eu pudesse desver, eu desveria. Como faz pra desver? É nessa hora que você se questiona por que você é alfabetizado. Né? Meu Jesus, são pessoas alfabetizadas por Paulo Freire. E corta o que eu falei, corta. Gente do céu, eu tô muito polêmica. Mas tô com vergonha de mim. Mas é isso, entendeu? Existem mulheres que elas podem escrever melhor ou tão bem quanto os homens. Não tô mais aqui generalizando, pelo amor de Deus. Eu tô escrevendo que há casos e casos. Também tem mulher que tenta escrever que você também não vai entender nada, nem mesmo sobre feminilidade. Mas tem mulheres sim que ela tem capacidade de escrever e não escreve por pensar que não vai ter um público, que não vai ter um público que vai ler, entendeu? Infelizmente ainda temos esse pensamento, tanto dos dois lados, quanto de mulheres e tanto de homens também. E aí eu acho que volta para aquela questão da Tamires, né? Nesse momento que nós precisamos chegar e dizer, façam. Incentivar, fazer essa questão de dizer não façam, porque é necessário. É preciso nós termos esse tipo de conteúdo por parte também de mulheres. Se não houver a primeira, não vai haver nenhuma. Né? Então, eu acho muito importante isso, né? A gente acabar fazendo isso. Já
caminhando perto para o fim, a gente romper com essa ênfase no feminino, romper com essa ênfase aí, que eu acho que a moda agora não, acho que tem um tempinho, que é o homeschool, mulheres do homeschool, entre esses temas que já são tão batidos, tão repetitivos. Vamos à frente, vamos avançar, vamos mais fundo, como vocês bem falaram aqui, sobre essas coisas, porque é necessário. É necessário romper com a bolha da feminilidade. É importantíssimo? É importantíssimo. Vivemos num mundo onde as mulheres precisam compreender o que é a feminilidade cristã em um mundo que foca tanto no feminismo mundano, né, pecaminoso. Então precisamos saber, mas vamos à frente, vamos mais a fundo, vamos buscar compreender coisas de uma forma bíblica, teológica, de forma realmente onde a gente seja alimentado com carne e não leite espiritual. Então é preciso realmente dar esse incentivo para que haja essa mudança, porque a gente precisa. Sim. Eu queria até abrir um parênteses aqui e falar só mais um pouco disso que a gente ainda está falando aqui, de mulheres não só apenas falar também, escrever, mas também estudar, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás eu fazia parte de um grupo de estudo que era só mulheres e que na minha cabeça, quando elas me convidaram, gente, vai ser aquele negócio de teologia feminina, nossa, temos que ser mulherzinhas e tal. Eu não sabia do tema, né, quando eu cheguei lá. E aí, quando eu cheguei lá, era uma teologia sistemática. Eu sentei na cadeira e olhei assim, uma pro lado, olhei pro outro. Eu fiz, sério? É uma pegadinha? Peraí, não, tem câmeras escondidas aqui. Eu fiquei assim, feliz, muito feliz de ver elas estudando sobre isso. E fiquei surpresa, porque mulheres estudando sobre isso, como assim? Elas não estão aqui com saia mindi, nem tomando chá e falando sobre laços e fitas e como mulher deve se comportar. No meu grupo não tem isso não, viu? Laços, fitas. Ô, mulher, me chama! Então eu fiquei muito feliz, né, de ver aquilo, de ver aquela cena. E, nossa, eu fiquei animadíssima com aquilo. Então, assim, não só apenas escrever, mas estudar também sobre isso. As mulheres hoje, elas perderam na verdade, poucas têm esse desejo de estudar, de ir atrás, de querer saber, né? Existe também a falta de interesse. Tem até uma conhecida, né, que às vezes fica, mulher, estuda um pouco mais teologia, aproveita a biblioteca do teu esposo. Ela disse, não, teologia robusta é para o meu marido, a minha parte é essa aqui. Aí eu disse, então vou bisbilhotar a tua parte. Eu disse, mulher, nem só de feminilidade vive o homem, tá? A mulher, nem só, né? Então, assim, foca mais em conhecer teu Criador, a feminilidade vem junto depois, né? Foca em conhecer teu Criador, que depois as coisas se encaixam. Mas existe o famoso comodismo que toda mulher deve quebrar. Essa preguicinha de estudar, né? De se dedicar. Então exatamente. Cabe a mim e a você, Dora, a gente se dedicar mais e mais aos estudos e ao devocional e à nossa comunhão com Deus, para a gente mostrar para as mulheres desse nosso Brasil como é ser verdadeiramente feminina. Exatamente. Então, pessoal, caminhando já para nossa conclusão, queria então pedir para que as meninas falassem um pouco aí sobre algumas recomendações para as mulheres cristãs. Já deram muitas, né? Mas de uma forma resumida, essas recomendações e algumas indicações teológicas para elas, né? Para saber por onde começar, com o que começar. Então, queria que vocês falassem um pouco aí sobre isso para nós caminharmos para o fim. Bom, eu já quero aqui fazer a propaganda do livro que eu e a Tamires vamos escrever, que é o Desafio da Igreja no Século XXI. Se a Tamires não estava sabendo, agora ela já está sabendo. Os Desafios da Igreja no Século XXI, que o Tamires, vamos escrever o livro aí. Prefácio de Daniel Oliveira e do Rubinho. Aceito. Tá fechado. Super apoio isso aí, né? Brincadeiras à parte, ou não, julguem. Nossa, gente, como eu falei, né, existem séries que elas vêm além da feminilidade, além da teologia de que devemos ficar em casa e escrever sobre coisas de mulherzinha. A gente tem muito exemplo disso. A gente acabou de falar aqui
a Simone, a Norma, gente, são mulheres inteligentíssimas que podem ser seguidas, que devem ser seguidas, e elas também falam sobre feminilidade, elas não excluem, porque não é errado falar sobre isso, né? Belo e moral, devemos sim falar sobre isso, devemos seguir, devemos viver isso, mas a gente tem que ter um olhar a mais, né? Devemos parar de estar naquela nossa casinha de é isso que devemos e podemos falar. Não, ela pode falar sobre outras coisas sim. Sendo bíblico, ela pode falar sim sobre outras coisas, por que não? Então é isso, ela não só falar, como escrever também, não ter medo de falar, de escrever e de receber críticas, porque sim, vão receber críticas, assim como eu recebi, assim como provavelmente a Tamires também recebeu. E é isso, sempre colocando a graça de Deus acima de tudo, sabendo que você está fazendo aquilo para a glória dele, não para a sua, né? E é isso aí. Eu começaria, né, como indicação. Primeiro porque você conhece o Deus que você serve? Você conhece os atributos dele? Você sabe, né? Então, eu recomendaria os atributos de Deus. Do Pink, né? Então, comece a estudar. Ele é um livro fácil de entender, né? Tem um livro Deus é Soberano também dele, maravilhoso, magnífico. Né? Então, assim, eu começaria já a engatilhar essas mulheres a conhecer o Deus que ela serve, né? Passaria uma leitura, um livro da Bíblia que fala muito, né, do poder de Deus. Temos a história de Faraó, né, de Moisés, então mostra bem nítido, né, o Deus que a gente serve ali, através daquelas pragas. Então eu recomendaria aquele livro, né, o livro da Bíblia. Eu recomendaria também os atributos de Deus, e Deus é soberano. E depois a gente ia começando, né, a entrar em uma teologia mais mastigável, né? Sim. A gente ia sair um pouco desse líquido, a gente ia mastigar aos poucos, moldando essa teologia dessa mulher, né? E recomendando já, né, as leitoras como Simone Quaresma, maravilhosa, Glória Furman, né? Também a gente esqueceu de falar, né? Glorinha. Sim. Então, e tem também a Elizabeth Elliot, também muito boa. Então a gente começaria a engatilhar um pouquinho, mas antes disso, e para os temas femininos, a gente começaria a estudar o Deus que a gente serve, né? Quem é Deus? Né? Quem é Deus? A gente ia mexer um pouco na sua visão, né? Quem é Deus para você? Então esses livros, incluindo a Bíblia e eles iam ter, a gente ia ter mais ou menos uma noção. Aí a gente começaria a ir para só depois entrar em um processo mais focado para a mulher, né? A feminilidade. Sim. E perto da gente também temos ótimos pastores e autores também. O Jonas Madureira, o Heber Campos Júnior, o Heber Campos, o pai, né? Tem o livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, que também é excelente também. Que enfim... não só as mulheres também, mas como os homens também, né? Eles falam muito sobre isso, que você pode estudar sobre isso, você pode estudar numa teologia mais profunda, que é justamente isso que a gente estava falando logo no início, né? Cavar mais fundo antes, e isso vai levar automaticamente a você ser uma mulher feminina, você ir para a feminilidade, porque você cavou mais, você buscou mais, que é o próprio, né, a própria teologia pura. Isso. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre mulheres e a teologia. Desde já agradeço às nossas queridas Tamires e Dora por terem participado, por terem trazido contribuições tão maravilhosas, tão profundas aí. Ficaram na responsabilidade de escrever um livro para nós, né? É isso aí, já tá tudo certo, viu, Tamires? Tudo certo, querida. Mas queria agradecer aí a Tamires, deixo aí ela falar desse momento aí de despedida. E sigam, pessoal, Reformando Mulheres, né, da Tamires, muito boa, conteúdo excelente. A Tamires aí tem produzido um bom conteúdo teológico também, não é apenas feminino, mas conteúdo teológico voltado também para questões femininas, que vale a pena ser seguido. Muito bom, agradeço muito, Daniel, a recomendação. E me acompanha, né? As pessoas podem me acompanhar nas redes sociais. Tem um grupo de mentorias que você pode ter acesso a mim e
e mentorias semanais, onde eu aplico muita teologia relacionada a esse resgate feminino. E estou me sentindo muito honrada em convidar essa mulherada a estudar teologia. Inclusive, no final, ainda fui intimada a escrever um livro com Dora. Então, estou muito feliz. E desde já, muito feliz e agradeço. Nós que agradecemos. Também quero agradecer a nossa querida Dora. Teve gabinete pastoral, teve confissão do pecado, teve tudo. Dora já chegou chegando, né? Agradecer a Dora, amiga de longa data, uma pessoa maravilhosa. Conheço Dora, sempre esteve produzindo bom conteúdo teológico. Então, agradecer a Dora. Deixa aí também ela fazer suas palavras finais. Gente, de fato, eu estou muito feliz em ter participado aqui com vocês, ter participado desse bate-papo aqui, que foi, nossa, sem comentários. Eu estava conversando com o Daniel logo no início, dizendo o quanto eu estava nervosa, né? Passei o dia todo no trabalho pensando nesse podcast, porque assim, eu nunca participei de um podcast na minha vida, né? Os podcasts que eu tinha eram de 20 minutos para os áudios para minhas amigas. Agora eu participei de um podcast de verdade. Nossa! Eu tô muito feliz, e mais falando de um tema que é importantíssimo, né? Importantíssimo no nosso meio, e de fato, e conhecer a Tamires também. Agora já somos best, já somos melhores amigas. E de fato é graça de Deus. Eu vejo como muita graça de Deus mesmo a gente poder estar falando sobre isso aqui hoje, nesse momento. Agradecer aqui ao Daniel pelo convite, ao Rubinho também, a Tamires por essa troca tão rica, tão abençoada que a gente teve hoje. E é isso, muito obrigada, gente. Muito feliz de ter participado aqui com vocês. E também, pessoal, agradecer aí ao Rubinho, meu companheiro aqui de mediação desse debate tão maravilhoso. O Rubinho aí que está com a responsabilidade de retornar conosco aos podcasts, né? Esse cara maravilhoso aí que tem falado conosco, que estará voltando esse mês a escrever na ProLegame Podcast. Muita gente cobrando. Cadê os textos de cultura pop? Cadê Rubinho? Aí, ó. Voltou a nós, o garoto. Pois Eu também deixei esse agradecimento. Eu que agradeço, Daniel. É muito bom voltar a gravar podcast da ProLegame. Sempre às vezes nem participo da gravação, mas só em estar editando já me enriquece muito o trabalho de edição do podcast, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, pelo conteúdo que vocês têm produzido. E, inclusive, com relação a escrever para a página. Agora, nesse mês de abril, estou voltando. E mês que vem tem Star Wars, né? Star Wars Day. Quem sabe não emenda 2 meses de Star Wars aí. Ou 2 meses de cultura pop para tirar o atraso. Não sei, vamos ver. Já fica o convite marcado. Convite, fala de Star Wars, tu sabe que não tem como eu negar o convite, né? Então, assim, já tá aceito. Já tá aceito. Mas muito obrigado, gente. Obrigado, Tamires. Obrigado, Dora. O que vocês falaram aqui com certeza me edificou bastante. Muito mesmo. E que Deus abençoe a vida e o ministério de vocês. Obrigada. Amém. E pra quem não sabe, pessoal, o Rubinho, ele ali faz parte do podcast Benditos Cast, né? Benditos Podcast, certo? Muito bom, pessoal, conteúdo sobre cultura pop maravilhoso. Quem quiser aí conhecer mais sobre teologia e cultura pop, né? Entender, compreender, saber absorver lições bíblicas, né? Daquilo que a gente gosta tanto, filmes e séries. O Bendito Podcast tem feito isso com excelência aí desde o seu início. Super recomendo também a vocês. Gente, só tem gigante aqui, viu? Eu sou um grãozinho de mostarda perto de vocês. Que nada, que é isso. Mas é isso, pessoal. Um forte abraço a vocês. Deus abençoe a todos. E vamos voltar esse ano aí, 2022, a gravar nossos podcasts para a glória de Deus e na tentativa de edificar um pouco mais a vida de todos vocês. Então, feliz Dia das Mulheres atrasado de março. De março, é isso não de aí. abril, de março. E que Deus abençoe vocês, meninas. Deus abençoe vocês, mulheres que estarão nos ouvindo. E que esse podcast possa ter abençoado a cada um de vocês. Hein? Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Valeu, tchau, gente. Até mais. Valeu, gente. Tchau, galera. Beijo. Tchau.